Que alegria nós estarmos juntos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, a nossa oportunidade de fazer a leitura orante da Palavra de Deus. E por graça de Deus, estamos estudando o Antigo Testamento já no livro dos Juízes. Então, é importante que nós entendamos que a Palavra de Deus, né, ela vai nos formando, nos tocando, nos renovando, nos encorajando e principalmente nos dando estratégias muito precisas para que a gente se vença a si mesmo, mas também dê espaço para que Deus vença na nossa vida. Claro, o Espírito Santo é quem vai atualizar essa palavra, vai nos dar o entendimento daquilo que está sendo revelado, vai nos levar a fazer a experiência também, não só da leitura daquilo que aconteceu, né, a leitura que a gente chama de literal, mas também colher a realidade espiritual que cada texto bíblico pode nos indicar como caminho de salvação. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos auxilie para que nós compreendamos aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Juízes, capítulo 3, versículos de 12 a 30. Juízes, capítulo 3, versículos de 12 a 30. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor incitou então a Eglon, rei de Moabe, como contra Israel, porque faziam o que é mal aos olhos do Senhor. Eglon coligou-se com os amonitas e os amalecitas, marchou contra Israel e derrotou, apoderando-se da cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um salvador, Aod, filho de Gera, o benjaminita canhoto. Os israelitas estavam enviando, por seu intermédio, um tributo a Eglon, rei de Moabe. Aod mandou fazer um punhal de fio duplo com um palmo de comprimento e escondeu debaixo das vestes sobre a coxa direita. Depois foi apresentar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era um homem muito gordo. Tendo apresentado o tributo, Aod partiu com os carregadores. Mas, ao chegar aos ídolos, perto de Gilgal, voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei pediu para que o deixassem a sós. Todos os acompanhantes se afastaram. Estando Eglon sentado em seu quarto privativo de verão, no andar superior, Aod se aproximou. Tenho uma mensagem de Deus para ti, disse Aod. Quando o rei se levantou do trono, Aod estendeu a mão esquerda e apanhou do lado direito o punhal que lhe enfiou no ventre. Até o cabo penetrou com a lâmina e a gordura se fechou por cima. Aod nem retirou o punhal, mas saiu por uma abertura e, retirando-se pela galeria, fechou as portas do quarto superior atrás de si com a tranca. Depois que saiu, vieram os servos e, notando que as portas de cima estavam trancadas, disseram: de certo, está fazendo suas necessidades no quarto. Ficaram esperando até entrarem em confusão. Como ninguém abrisse a porta, pegaram uma chave e abriram. Aí viram seu senhor deitado, morto, no chão. Enquanto tardavam, Aod escapou e, tornando a passar pelos ídolos, refugiou-se em Seira. Ao chegar, tocou a trombeta pelas montanhas de Efraim. Precedidos por Aod, os israelitas desceram das montanhas. Segui-me, exclamou, pois o Senhor vos entrega os moabitas, vossos inimigos. Desceram
apoderaram-se dos vales do Jordão pertencentes a Moabe e não deixaram passar ninguém. Naquela ocasião, derrotaram cerca de 10.000 moabitas, todos homens robustos e valentes. Não escapou ninguém. Naquele tempo, Moabe foi submetido por Israel e o país esteve tranquilo durante 80 anos. O ciclo continua, né? Otoniel morreu, eles tiveram 40 anos, né, de paz e depois, agora, abandonaram o Senhor, fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor? Adoraram os ídolos daquele povo pagão, dos moabitas que ali habitavam, não é? E nós vamos ver aqui, na figura desse Eglon, por que a palavra traz o detalhe de que ele era muito gordo, mostrando a carnalidade, né? Aquilo que nós devemos evitar dos pecados da carne, aquilo que nós devemos evitar dos vícios que muitas vezes nos assolam. Nós precisamos estar atentos a isso e resistir ao pecado, resistir ao mal. Portanto, nós vamos vendo aqui esses sinais, essa leitura espiritual que nós vamos fazendo e percebemos que Deus escolhe alguém que aqui está dizendo, né, que ele era canhoto. Possivelmente, esse homem, ele tinha uma deficiência, ele é um improvável, ele não seria escolhido no normal. No entanto, que a forma com que ele vence o rei, ela é uma realidade estratégica de alguém que pensou, fez um punhal ali, uma faca de 2 gumes, a gente já entende aqui, né, levando para o lado espiritual. A faca de 2 gumes é a palavra de Deus, né, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra a gordura, né, quando ele ataca Eglon, vai dizer que a faca fica, né, como que engolida pela gordura, para mostrar ali um pecado da gula, por exemplo, né, porque aquele homem estava naquela condição. A palavra é força para que a gente vença os vícios, para que a gente vença o mal. Então, nós vamos ver aqui um improvável Aode, homem canhoto da tribo de Benjamim, não é? Unido, ele vai fazer um processo muito bonito de unidade. Por quê? O próprio nome dele, o próprio nome de Aode significa unido, forte ou aquele que une. Então, ele vai fazer um processo de unidade ali do povo, né? Uma função restauradora e reconciliadora. É isso que ele realiza. Porém, tem um detalhe, Cidade das Palmeiras é Jericó, onde tinha sido um símbolo da conquista, agora estava sendo um símbolo da humilhação. O povo de Deus estava escravo dos moabitas. Então, na sabedoria estratégica e na ação do Espírito, nós vamos ver que Aode, que é o juiz levantado por Deus, nesse tempo ele vence com esse punhal. E depois, né, ele junta todo o povo e vence os moabitas e, na verdade, agora eles se tornam escravos do povo de Israel. Veja só, vamos perceber aqui, né, esse símbolo. Jesus venceu o diabo com a palavra. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Está escrito, não é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, a gente vê aqui a simbologia da palavra. E nós estamos estudando a palavra. Essa palavra que é força, essa palavra que é uma espada de 2 gumes, essa palavra que nos dá a possibilidade de vencer o inimigo, de vencer o mundo, as ciladas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui, não é, o símbolo da palavra, mas da cruz. Jesus é o vencedor. Cristo é sempre aquele que vence. Então, todas as vezes que esse povo cai nessa realidade, não é, é um ciclo, infidelidade, né, escravidão, clamor, e aí libertação, Deus levanta um libertador, um juiz, um salvador, e aí a gente vai perceber o tempo de paz. Ao mesmo tempo, a gente vê um aumento.
Na época de Otoniel, eles tinham ficado 8 anos escravizados. Agora, nesse tempo de Aode, eles ficaram 18. Na época de Otoniel, durante a vida de Otoniel, eles ficaram em paz durante 40 anos. Agora, na conquista de Aode, né, eles ficam 80 anos em paz. Com eles mesmos, em paz com as realidades próprias daquele contexto cultural, né? Mas em paz com Deus principalmente. E como que eles adquirem a paz com Deus? Na fidelidade, rompendo com o pecado, rompendo com aquilo que é carnal, aquilo que é idolatria, aquilo que é mundanismo, aquilo que é pagão. Então, nós temos aqui um brilhante ensinamento do Espírito Santo para a nossa caminhada de fé. Nós vencemos pelo poder da palavra. Jesus venceu o demônio, né? Satanás, o diabo, que o tentou no deserto pela palavra. Essa realidade mostra que até os frágeis, os improváveis, com a estratégia do Espírito, aqueles que talvez tenham alguma fraqueza, alguma realidade de deficiência, vão ser vencedores. Aqui eu não estou nem falando da deficiência física que é a auditinha, eu estou falando realmente, às vezes, de uma deficiência em formação espiritual, mas quando a gente se dá, né, ao Espírito, se abre ao Espírito, a gente consegue, e pela força da palavra, experimentar a graça da vitória. Vamos colher a mensagem de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Ela julga as intenções do coração do homem. Você pode colocar Hebreus 4, 12 e 13, que é a citação que eu anotei aqui. Somos abençoados, fortalecidos e educados pela palavra de Deus e precisamos frequentemente escutá-la, meditá-la e aplicá-la. A gente tem que parar com uma tendência que nós temos. Geralmente a gente lê uma palavra, tem uma instrução, a gente fica pensando nos outros. Não. Quando a gente vai meditar a palavra, escutar, meditar, né, entrar na contemplação, na oração, nós precisamos pensar em nós. O que essa palavra diz para mim, para a minha mudança de vida, para a minha conversão. E não ficar julgando, ela julga as intenções do nosso coração. A palavra não é instrumento de juízo para a vida das pessoas, mas para a minha vida. Isso precisa ficar muito atento, senão a gente vai perder as batalhas. É só dessa maneira que nós vamos experimentar a vitória. Como ali, Aode venceu, né, Eglon, com aquele punhal, aquela espada de 2 gumes, tá bom? Que ela possa ser direção, conversão para a nossa vida, para a minha vida. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós te agradecemos porque fica evidente a simbologia, aquilo que aquele punhal, aquela espada que vence aquela dimensão da gordura, quando fala que era uma pessoa muito obesa naquele nível, está querendo mostrar exatamente dada aos prazeres carnais. E o Senhor hoje mostra o poder da sua palavra de educar a nossa carne, de colocar-nos totalmente, Senhor Deus, na direção daquela que é a sua vontade. Faz com que essa palavra nos ajude a purificar-nos e a experimentar a fortaleza, a bênção, a capacitação para, de glória em glória, dia após dia, nós vencermos a nós mesmos, vencermos o mundo e vencermos as tentações do demônio. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Amém. É exatamente isso, deixar com que a palavra ela nos modifique, ela nos faça parecidos com o nosso Senhor. Essa palavra ela tem um poder transformador na nossa vida, mas devemos lê-la no Espírito e pedir ao Espírito Santo que Ele faça com que ela seja aplicada na nossa vida.
Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.